Olá, boa tarde. Quarta-feira, 10 de agosto. O NT Sul começa agora ao vivo com os principais destaques. A nova febre do Brasil, você conhece o Pokémon GO? Pokémon GO é um jogo de realidade aumentada baseado no desenho Pokémon, lançado no Japão em 1997. Na animação, Ash, um garoto de apenas 10 anos, sonha em viajar no mundo e se transformar num mestre Pokémon. A palavra é uma abreviação para Pocket Monsters, que na tradução para o português significa monstros de bolso. Atualmente, o programa está em sua 20ª temporada e já mostrou aos telespectadores mais de 700 monstrinhos. Esse jogo de caça a monstrinhos tem dividido opiniões. Lucas tem 30 anos e se rendeu à aventura da caça. Para ele, o forte do jogo é o fato de estimular a interação com os espaços públicos e com outros jogadores. Esse mundo virtual, ele não substitui as interações face a face, as interações reais, as atividades esportivas, outros tipos de lazer. E hoje mostramos a história de vida, fé e superação do cachoeirense Anito Souza. Ele passou por um susto quando, de repente, precisou fazer um transplante de coração. Em primeiro lugar, sim, teve muita fé em Deus, porque era uma situação sim, muito longa, porque é uma fila, assim como poderia ser rápido, como poderia demorar, como foi, né? Mas foi tudo tranquilo, com a fé deu tudo certo. E atenção, papais e mamães. Uma pesquisa aponta que conversar com bebês estimula o aprendizado da fala, mas um cuidado é necessário. Fala errado com ele, ele vai ouvir esse som de uma forma que é familiar para ele. Então, quando ele for falar, ele vai falar aquela palavra da maneira familiar, como ele ouviu o tempo todo antes de falar. Agora, 12:03 pelo horário de Brasília, e você vai ver também. Este aqui é o seu Rubem Praz, o professor Pardal de Cachoeira do Sul. Daqui a pouquinho no NT Sul eu vou apresentar esse personagem para vocês e as múltiplas invenções que ele criou. Essas e outras informações a partir de agora no NT Sul. Seja muito bem-vindo. Há cerca de um mês, entrou em vigor a lei que obriga os motoristas a andarem com faróis acesos nas estradas, mesmo durante o dia. Parte dos condutores ainda não está cumprindo a nova regra. A fiscalização não tem feito barreiras para a verificação dos faróis, mas as multas já estão sendo aplicadas. A Polícia Rodoviária Federal deve divulgar o levantamento nacional nos próximos dias. Já nas rodovias estaduais, 11.427 motoristas foram multados por trafegar com os faróis desligados no primeiro mês de vigência da lei. Isto sem blitzes específicas para esta penalização. Nossos policiais estão orientados a que, se passar no posto de fiscalização e tiver naquele momento sendo fiscalizado, vai ser autuado por não estar usando o farol baixo. Infelizmente, para as pessoas pegarem o hábito de uma nova lei, tem que ser exercida a fiscalização. O objetivo da nova regra do Código Brasileiro de Trânsito está no discurso dos motoristas. É muito bom andar com o farol ligado, que daí tu enxerga quem vem e quem vai. Tem a questão também da própria visualização dos radares, né? Que com o farol ele é mais visível, né? Na verdade, a experiência em países como os Estados Unidos, a Suécia, a Dinamarca e o Canadá registra a redução entre 7% e 15% no número de acidentes depois de um ano da exigência de faróis acesos nas rodovias. É que a luz facilita a visualização à distância. Especialmente nas pistas simples, em que tem fluxo de veículos nos dois sentidos, para tentar coibir, né, e diminuir, tornar mais visível os veículos em sentido contrário e diminuir as colisões frontais. A maior parte dos motoristas aderiu. Quem ainda esquece precisa achar seu meio de evitar os 4 pontos na carteira e multa de R$ 85,13 pela penalidade. Vou ter que colocar aqui, ligar os faróis ou fazer uma adaptação na minha chave. É o jeito. Bom, o segundo trimestre de 2016 registrou queda no número de roubo de veículos em Porto Alegre. Mas o medo de assaltos ainda assusta os gaúchos. Colocar o carro na rua virou sinônimo de preocupação.
Nós não nos sentimos seguros porque cada hora é um assalto. Eu não quero virar estatística, né? Então tem que estar sempre com os vidros fechados, tem que estar sempre atenta no trânsito. A gente cuida no estacionar, cuida no chegar no carro, no sair do carro. A gente está sempre apreensivo, sempre com medo, sempre se cuidando. Realmente não temos nenhum tipo de segurança, assim. E o medo não é em vão. O roubo de veículos cresceu 16% no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. E os latrocínios aumentaram 34,8%. Aqui em Porto Alegre, se compararmos o primeiro semestre de 2015 com o de 2016, nós percebemos um aumento de quase 8% nos roubos de veículos. Mas para a Secretaria de Segurança Pública, a capital dá sinais de mudança, com uma redução de 10,17% no segundo trimestre deste ano em relação ao primeiro. A redução na estatística é creditada à Operação Desmanche, com foco em Porto Alegre e na região metropolitana, a fim de coibir a venda de peças sem procedência. A força-tarefa, que reúne Secretaria de Segurança Pública, Brigada Militar, Polícia Civil, IGP e Detran, já fechou 32 estabelecimentos irregulares, totalizando mais de 1.500 toneladas de sucata apreendidas. Nós percebemos que esses carros tinham um destino, eles têm um valor econômico. Então, eles estavam sendo todos destinados aos desmanches, aos receptadores ilegais. No final do ano de 2015, nós aprovamos uma lei na Assembleia, a nova lei dos desmanches. Inclusive, outros estados vêm aqui ver como funciona, porque ela é inédita no país. A lei veio para ajudar e é um instrumento poderoso na mão da polícia de combate a esse tipo de delito criminal. Outro dado positivo é a taxa de recuperação de veículos roubados. A gente conseguiu aumentar o número de recuperações de veículos, né, passando da casa dos 60% no estado e mais de 50% aqui na capital. Isso é um número muito bom e que é um dado positivo que a gente possa comemorar. A expectativa é que as ações sejam intensificadas com os recursos disponibilizados na segunda fase do Plano Estadual da Segurança Pública e a possibilidade de contratação de novos agentes. Você vai conhecer agora a história do Anito Souza, um cachoeirense que passou de uma vida normal, sem nenhum tipo de doença grave, ao mal-estar que o levou à emergência de um hospital e ao transplante do coração. Foi aqui, neste ambiente escolar, onde trabalhava como segurança, que há 14 anos o Anito sentiu dor no peito, cansaço, muita sede e dor nos braços e pernas. Conduzido à emergência do hospital, ele ficou sabendo que era portador de cardiomegalia, a doença que se caracteriza pelo aumento do tamanho do coração. Ele recebeu um marca-passo e entrou para a fila de espera para ser transplantado. Em primeiro lugar, sim, teve muita fé em Deus, porque era uma situação sim, muito longa, porque é uma fila, assim como poderia ser rápido, como poderia demorar, como foi, né? Mas foi tudo tranquilo, com a fé deu tudo certo. A pós-recuperação foi muito boa, pelos médicos era de 35 a 40 dias e eu fiquei 16 dias só no hospital. Foi uma recuperação muito boa, graças a Deus. E a tua vida hoje, Anito, tem muita diferença da vida que tu levava antes? Não, eu tenho a mesma vida de antes, consigo fazer as minhas caminhadas, é uma vida normal. Anito está aposentado, mas frequentemente visita a escola onde trabalhou por 15 anos. O filho estuda aqui e aqui ele se sente em casa e é reconhecido e querido por todos. Para se manter bem, a cada 3 meses ele passa por exames e diariamente toma 9 tipos de medicamentos, principalmente para evitar a rejeição do órgão. Tem muita gente na fila. E eu acho que a doação de órgãos é uma coisa muito importante. E hoje eu falaria para ti assim, que a força da doação está no jovem. Se os jovens fizessem campanhas fortes na sua cidade, onde que eles moram, tenho certeza que ia ter muito mais sucesso. Acho que as pessoas têm que ter um pouquinho de consciência e fazer campanha de doação de órgãos. E quando pergunto o que sabe sobre o doador, ele responde:
Eu tenho muita vontade, tudo que eu sei, que ele é da cidade de Novo Hamburgo, foi um acidente de moto e ele tinha 20 anos. Ele é morador da cidade de Novo Hamburgo. Tu já tentou algum contato com a família, coisa assim ou não? Não, porque a central de Porto Alegre não libera pra gente assim, mas eu tenho muita vontade e tenho fé em Deus que um dia eu vou conseguir conhecer a família. O que vai representar isso pra ti, Anitta? Olha, eu penso assim que acho que seria um milagre de Deus por ele ter renascido e de conhecer a família que fez, que hoje eu estou aqui. E sobre aprendizados de vida e transformações causadas pelo susto e possibilidade de perder a vida. Assim, de repente, o Anito tirou o melhor proveito. Tu aprende a dar amor, a ter amor à vida e ter amor às pessoas que estão do teu lado. Porque às vezes assim a gente tem que passar por uma situação para enxergar as coisas. E aí assim aí tu dá valor à tua vida e às pessoas que estão ao teu lado. É outro Anito hoje? Com certeza é outro Anito. Bem melhor. Bem melhor, graças a Deus. Na hora de comprar, os brasileiros começam a descobrir as vantagens dos sites que fazem aquele trabalho chato de pesquisa e comparação de preços entre as diferentes lojas. O valor dos eletrodomésticos, por exemplo, pode variar até 90% em lojas virtuais. Além da busca no conforto de casa, o consumidor também pode conseguir descontos generosos que não estão disponíveis nas lojas físicas. Para quem deseja pagar menos por um eletrodoméstico, o jeito é bater perna e pesquisar. Como essa professora que pensa em comprar um fogão. Estou olhando, vim fazer uma pesquisa de preços. O que está achando 899? Não, estou achando salgado, por isso eu vou dar uma olhada. Como é a primeira loja que eu entrei, é que tem que ver também o que o produto oferece, né? Sim. Senão, não vale a pena. Luiz Fabiano, descontente com os preços do mercado, negocia com o vendedor um forno elétrico. Bastante, eu vim lá da Zenha pesquisando, né, o valor e achei aqui por diferença de 40 pila. E vale mesmo muito a pena garimpar ofertas, porque além de os eletrodomésticos da linha branca estarem 17% mais caros no último ano, produtos do mesmo modelo têm uma diferença de até 90% entre uma loja e outra. Quando nós estamos mergulhados numa deflação, que foi, o IPCA mostrou que no mês de julho nós tivemos uma deflação, os preços relativos, ou seja, a distorção acontece. Tem muitos comerciantes que permanecem os mesmos preços, outros para vender eles baixam repentinamente o preço e outros efetivamente podem até aumentar lucrando com a crise. Essa variação aparece principalmente nos sites de pesquisa, uma excelente ferramenta para o consumidor que busca economizar sem sair de casa. Para se ter uma ideia, a mesma geladeira que custa cerca de R$ 1.700 em uma loja é vendida por quase R$ 3.000 em outra, praticamente o dobro do valor. Além dos custos com energia elétrica, impostos e alta do dólar, essa oscilação de valores tem outros fatores. Na hora de comparar preços pela internet, devem ser levados em conta a credibilidade do estabelecimento, o valor do frete e a política de troca. Seja através de sites ou na loja física, o fundamental é que o consumidor faça uma boa compra sem sentir no bolso. Pesquisando. É o jeito, né? Sim, senão não dá, né? Aí não dá no orçamento. Não dá mesmo, tem que pesquisar. E além disso, depois do intervalo você vai ver que há uma outra forma de manter o equilíbrio nos gastos. A melhor forma de gastar sempre foi e será com dinheiro vivo, se possível, porque você tem o poder de barganha. Com dinheiro vivo você chega e diz, eu quero comprar à vista. 12h15, nós voltamos já. Estamos de volta ao vivo, agora 12h19 pelo horário de Brasília.
Olha, tá difícil manter a despensa de casa cheia. Todo mundo sabe disso. A lista do supermercado está cada dia mais enxuta e tem gente que usa algumas estratégias de economia. Você viu no bloco anterior que um dos segredos é pesquisar. A diferença de preços de alimentação, remédios e outros objetos de uma loja para outra é gritante. E tem gente que usa outra estratégia: sair para o trabalho ou sair de casa sem dinheiro e sem cartão. Mas será que isso funciona? Veja na reportagem de Gabriela Belo. Tem muita gente que sai de casa de mãos abanando. Não pega a bolsa nem carteira e muito menos o cartão de crédito. Este funcionário público diz que a estratégia funciona. Reduz bastante, né? Porque a gente, não tendo dinheiro, a gente já fica segurando mais para o final do mês, né? Um levantamento realizado em todas as capitais brasileiras pelo SPC mostrou que 4 em cada 10 consumidores têm cartão de loja. Para 38% dos entrevistados, a principal motivação é poder fazer mais compras. O seu Arnildo é economista e sabe qual a dica para economizar? Melhor forma de gastar sempre foi e será com o dinheiro vivo, se possível, porque você tem o poder de barganha. Com o dinheiro vivo você chega e diz: eu quero comprar à vista. Aí o atendente te pergunta: é cartão ou dinheiro? Se é cartão, existe mais uma taxinha que o estabelecimento precisa pagar. Agora, se você diz é dinheiro vivo, essa taxinha você pode barganhar a favor de você. Nesta loja de Cachoeira do Sul, 3 em cada 10 clientes preferem pagar as compras em dinheiro. E no início do mês, os funcionários contam que a média do pagamento com cartão é ainda menor. Depende muito da faixa do mês, né? Final de mês, geralmente as pessoas optam por um parcelamento. Já começo de mês a gente vê que o dinheiro gira mais, né? Na hora do pagamento, escolhe sempre pagamento em dinheiro? Sempre. Por quê? Não sei, mais prático. À vista sempre tem desconto, né? Pede um descontinho sempre que possível? Sempre. Eu prefiro pagar à vista, né? Mas às vezes acontece que a gente não tem dinheiro, tem que passar no cartão, né? Não, normalmente é com dinheiro. Por quê? Eu prefiro, porque daí já consegue controlar melhor as compras. controlo melhor. Obrigada, tá? Licença, é mais em conta pagar em dinheiro sempre as compras? Com certeza. Não usa cartão nunca? Não, geralmente não só mais é para abastecer, mas em compras assim, mercado, é só à vista mesmo. Só dinheiro. É. Isso gera uma economia de quanto por mês? Porque a gente tem condições de assim, ver o que tu pode fazer, né? Porque com o cartão tu te sente mais à vontade e vai comprando, né? Aí não tem muito, assim, E eu costumo comprar o que é necessário, né? Então, por esse motivo eu compro sempre a dinheiro. Sempre no controle de todos os gastos. Isso aí. A mesma pesquisa mostrou ainda que das pessoas que parcelam, o pagamento é no máximo de prestações que der. E agora com o parcelamento do Estado também, eles têm optado muito pelo parcelamento nas compras, assim. Utilizando bem mais o cartão de crédito. Utilizando bem mais, compras de mais valores, a gente até oferece também o parcelamento daí. 30, 60 dias, aí vai. A gente faz em até 5 vezes. O senhor sempre procura fazer o pagamento com cartão de crédito? Eu com cartão de crédito. Por quê? Acho mais fácil, melhor. Mais cômodo? Mais cômodo. E na economia entre o dinheiro e o cartão, é mais econômico o cartão de crédito ou nem dá bola para isso? Mais, no cartão gasta mais. No cartão gasta mais? Gasta mais. E o senhor não? Fazer o quê? Para o economista, existe uma maneira mais em conta: não comprar. Mas no necessário, prefiro o dinheiro e escape das taxinhas. Então, claro, este é o lado positivo. Se possível, gaste, compre, pague a dinheiro. A maneira de ganhar e poupar para você. Nem sempre isso é também bom andar com dinheiro vivo no bolso. Esse hoje é o grande problema. Compre a dinheiro, com barganha e ganho certo para você.
A imprudência no trânsito, a distração com celulares e também o excesso de confiança de alguns pedestres que entram na faixa de segurança, certos de que os motoristas vão parar, acaba trazendo uma estatística preocupante. Veja só na reportagem. A mobilidade urbana se tornou um desafio para as grandes cidades. Em Porto Alegre, algumas vias mudaram de sentido. As ciclovias foram expandidas, mas nesse vai e vem, o pedestre também disputa espaço. Onde tiver um espaço, tem que passar. A faixa de segurança está logo ali, mas muita gente escolhe se arriscar. A imprudência no tráfego e também de quem está a pé provoca acidentes. Às vezes agora a gente mexe no celular e fica caminhando e olhando e nem se dá conta do trânsito. Realmente a gente se coloca em risco. Ultimamente é o celular, com certeza. Quase 100%. Colocar o fone de ouvido ou estar grudado no celular podem comprometer a atenção. Na capital, até junho deste ano, ocorreram 488 atropelamentos. De janeiro a maio, 391 pessoas ficaram feridas e até junho foram 19 vítimas fatais. Neste mesmo período, em 2015, foram 611 atropelamentos. Em relação ao ano passado, portanto, houve queda de 25%. Mesmo no lugar seguro, às vezes é inseguro. Aqui já aconteceu, né, um acidente, faz uns 2 meses atrás morreu uma menina aqui. Então, acho que é uma questão de consciência, né? Tu tem que fazer a tua parte. Até pode acontecer porque é uma fatalidade, mas tu procurando evitar, né? De acordo com a EPTC, dos 19 pedestres que morreram este ano, 6 eram idosos. Por isso, a atenção deve ser redobrada com quem tem mais de 60 anos. E entre os jovens, o cuidado principal deve ser com o uso de celulares e fones de ouvido. O Pokémon GO, por exemplo, já é febre entre os gaúchos. O game em que as pessoas vão em busca de monstrinhos virtuais vem dividindo opiniões. Se por um lado, o jogo é um incentivo para se estar na rua, caminhando e encontrando outras pessoas, por outro, pode deixar os jogadores desligados do mundo à sua volta e até mesmo virar um vício. Agora é assim. Quando você menos espera, lá está um treinador Pokémon. Com seus smartphones e baterias reservas, eles têm se aventurado num jogo cheio de bichinhos que você não vai ver no mundo real, só na tela do celular. Pokémon GO é um jogo de realidade aumentada baseado no desenho Pokémon, lançado no Japão em 1997. Na animação, Ash, um garoto de apenas 10 anos, sonha em viajar no mundo e se transformar num mestre Pokémon. A palavra é uma abreviação para Pocket Monsters, que na tradução para o português significa monstros de bolso. Atualmente o programa está em sua 20ª temporada e já mostrou aos telespectadores mais de 700 monstrinhos. Lucas tem 30 anos e se rendeu à aventura da caça. Para ele, o forte do jogo é o fato de estimular a interação com os espaços públicos e com outros jogadores. Tem a oportunidade de estar conhecendo outros locais que tu ainda não foi, como praças, como até outros pontos turísticos que tem Pokéstop e tu vai achar Pokémons diferentes daqueles que tu está habituado na tua rotina. Então, com certeza propicia isso, de estar conhecendo outros lugares na cidade. Esta outra treinadora até venceu o sedentarismo na corrida por mais Pokémons. Eu tô saindo para caminhar, coisa que eu nunca fiz na minha vida direito. Então eu tô sempre a caminhar, tô vendo lugares que eu não ia, conhecendo coisas novas de Porto Alegre. Desde que foi lançado no Brasil há quase uma semana, o jogo tem dividido opiniões, principalmente em relação à segurança dos usuários. Para o major-chefe da comunicação social da Brigada Militar, o maior problema é a distração causada pelo jogo. As pessoas focam no jogo, aí abre um leque de opções, né? Desde uma calçada, desde um buraco, a pessoa acaba entrando, tropeçando, tendo uma lesão, ou até uma rua movimentada, né? Na ânsia de buscar esse monstrinho, né? Busca essa rua movimentada e pode sofrer certamente um atropelamento. Então, cuidado, sempre o cuidado. Cuidado no seu entorno, não esquecer, nós estamos no mundo real. Por mais que o joguinho envolva o virtual e o real, ele é uma tecnologia, né? Então, assim, esse mundo virtual, ele não substitui as interações face a face, as interações reais, as atividades esportivas, outros tipos de lazer, outros tipos de cultura e de aprendizagem. Então, nos preocupa muito. Conversar com os bebês auxilia no aprendizado da fala e no desenvolvimento da criança, mas é importante falar corretamente. A constatação é de um estudo realizado nos Estados Unidos.
O Pedro já está acostumado a ouvir a mãe. Para a Grazi, conversar com o filho é natural. E natural também é a infantilização da voz da maioria das pessoas quando veem um bebê. A gente não entende o que o bebê diz, o bebê não entende o que a gente está falando, mas a gente fala no linguajar das emoções. Então, quando tu vê um bebezinho, realmente tu te reporta à idade dele, tu fica mais carinhosa, tu fica mais sensível a ele e é o que ele capta. Um estudo realizado por universitários norte-americanos sugere que toda essa infantilização que se adota ao falar com um bebê e toda a carga emocional e afetiva que se coloca na voz contribui muito para o seu desenvolvimento. E mesmo que não haja um idioma comum durante esta conversa, ela estimula as habilidades da comunicação e da linguagem. Se desde pequenininho for estimulado, ele vai falar muito antes, ele vai talvez até ler e escrever antes de uma forma precoce, porque lá atrás ele foi estimulado mais cedo. A pequena Manuela recebe o aconchego da avó, sempre acompanhado de palavras de carinho ou de uma cantoria. A Thelma diz que a comunicação verbal com o bebê acontece desde a gestação, quando conversava, afagava a barriga e lia historinhas. E hoje, com 4 meses de idade, ela já corresponde. Esses dias eu me lembro assim que a gente estava conversando e meu marido brincando com ela, porque ele também faz bastante isso. E os sons que ele produzia, ela tentava copiar também. Não sei se como é que eu vou te dizer assim, uma coisa que ela quis fazer, mas acabou saindo um som parecido com o som que ele estava fazendo também. Então eu sinto que é uma coisa assim que a gente começa a conversar com ela e ela começa já a balbuciar aqueles sonzinhos assim que estimula bastante. Assim como a afetividade, o desenvolvimento da fala também recebe grande benefício se estimulado. Mas essa psicóloga chama a atenção para a necessidade de se falar corretamente com as crianças, mesmo que elas não entendam o significado. Se tu fala errado com ele, ele vai ouvir esse som de uma forma que é familiar para ele. Então, quando ele for falar, ele vai falar aquela palavra da maneira familiar como ele ouviu o tempo todo antes de falar. Poder falar correto, mas poder falar com ternura. O entendimento vai ser muito melhor do que se tu fizer palavras, enfim, que não são as palavras corretas ou diminutivos, de uma forma correta, mas com muito carinho, muita ternura. Quarta-feira de tempo bom em Cachoeira do Sul, com frio ao amanhecer. Ao longo da tarde, as nuvens aumentam um pouco. A temperatura mínima ficou em 7 graus e a máxima deve chegar a 17. Quinta-feira também terá tempo bom e as temperaturas máximas começam a aumentar. A mínima segue a tendência da semana e fica em 7 graus. A máxima chega a 19. Sexta-feira pode ter um pouco de nevoeiro ao amanhecer, mas o sol aparece durante o dia. As temperaturas ficam entre 9 e 22 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul. Tempo instável no Rio Grande do Sul, especialmente na região leste, sobretudo no entorno da Lagoa dos Patos, Grande Porto Alegre, Serra e Litoral Norte. Haverá nebulosidade com aberturas e chance de chuva ou garoa passageira em alguns pontos. Já no lado oeste, o sol aparece em grande parte do território, inclusive com o tempo aberto. Vamos ver as temperaturas? Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 15 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 19. Em Passo Fundo, no norte do estado, 15 graus. E em Santa Maria, na região central, 16. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 16 graus. No litoral sul, Pelotas e Rio Grande, também 16 graus. Meio-dia e 33, vamos para o intervalo e daqui a pouquinho você vai conhecer as invenções de Rubem Praz. Este aqui é o seu Rubem Praz, o professor Pardal de Cachoeira do Sul. Daqui a pouquinho no NT Sul eu vou apresentar esse personagem para vocês e as múltiplas invenções que ele criou. Tem ainda a primeira reportagem de uma série especial Educação e Projetos Inspirados nas Olimpíadas Rio 2016. É já, fique com a gente.
De volta, 12h38, e você vai conhecer um personagem que merece destaque e reconhecimento pela história de vida e também pela capacidade inventiva. O eletrotécnico Rubem Praz é historicamente conhecido por construir o primeiro carro artesanal do Brasil na década de 50. Mas ele fez muito mais e, entre suas muitas invenções, ele faz de tudo para facilitar a vida da esposa. Veja essa história. Antes surdo que cego. É, né? Porque é bravo não enxergando as coisas. Esse é o seu Rubem ao nos receber, explicando e de um jeito todo especial, bem dizendo a dificuldade auditiva que o acompanha desde que nasceu. Dona Ieda, a companheira de vida, fica por perto para auxiliar na comunicação, mas avisa. Só para ajudar um pouquinho. Gosta muito que eu assome. Mas não tivemos dificuldades. Seguindo a recomendação do seu Rubem, falei devagar e sempre de frente para ele, que por sua vez, com disposição e muito carisma, falou muito, principalmente sobre suas criações. Uma simpatia. Daí, aos poucos, fui entendendo por que ele é chamado carinhosamente por muitas pessoas de Professor Pardal. O personagem da Disney está sempre inventando. O seu Rubem, já com 91 anos de idade, também. Ele nos apresenta o elevador que construiu na área de serviço enquanto a Dona Ieda visitava a filha em Brasília. Quando a senhora voltou de viagem e viu esse elevador, o que a senhora disse? O que a senhora pensou? Eu me surpreendi. Porque eu sempre... A origem alemã gosta muito de roupa branca, né? E ele sempre me dizia, roupa nossa não vai para a lavanderia. Já me preveniu, né? Então eu precisava desses confortos. Há cerca de 30 anos, com uma família grande, 5 filhos pequenos e um pátio pequeno para poder secar tanta roupa, o seu Rubem encontrou uma alternativa bastante interessante. Criou um elevador para que a esposa pudesse secar as roupas no terraço. Chegando aqui em cima, temos uma porta, a gente desce e eis o terraço. Lá vem o seu Rubem. Aí, seu Rubem. Aqui é o guardador. Nós podemos deixar a roupa aqui guardando durante o dia, a noite, e depois aqui a gente bota a roupa para secar. Em questão de 1, 2 horas, como o dia de hoje, a roupa fica seca. Mas além do quarador de roupas, tem o telhado da casa, que comporta outros inventos do seu Rubem. Com 2 placas solar e uma caixa d'água de 120 litros, ele garante o conforto da casa e faz muita economia. No verão, eu passo mais ou menos 6 meses sem precisar de eletricidade. É mesmo? No chuveiro, no banheiro e na cozinha. Muito quente a água, muito quente. O calor do sol. Eu estou usando a força da natureza. Como assim? A água eu esquento com o sol. E a chuva eu capto a água para lavar a roupa. E isso dá uma economia durante o mês, talvez de 2 a 3 metros de água. Quando chove. Troco, né? Ainda no terraço, ele nos mostra que antes de todos terem, ele já dispunha de um split em casa, construído por ele. A mulher sempre reclamava do barulho, então eu transformei ele para split. Aí não faz barulho. A parte barulhenta veio aqui para cima. Pergunto se ele usa computador. Eu não aguento ficar na frente da televisão
porque eu passei 30 anos com oficina de televisão em frente de um televisor. Seu Rubem me conta muitas histórias. Fala que sempre foi fascinado por eletricidade e eletrônica. Se diz e se mostra ainda muito disposto e inspirado. Ele deixa escapar que já está engenhando uma nova invenção. Reluta, mas revela um pouquinho. Eu estou aproveitando o sol, a água e se usa o vento para gerar energia. E eu quero fazer uma coisa que se usa a gravidade para gerar energia. Mas, por enquanto, ainda não consegui o meu intento. Tá a caminho, então. Mas ainda não desisti. Oh, coisa boa. E de volta ao interior da casa, outra ideia se revela. Sabe aquele split lá do telhado? Ele é também uma secadora de roupas. A gente botava a roupa aqui, isso aqui da baixa. E com o ar condicionado, o ar passava e voltava por uma janelinha aqui para secar a roupa. Aqui. Daí vida social não tinha tempo, viu? O ar vem para cá. Secava durante a tarde, de noite passava e no outro dia eles iam embora. É? Ajudou bastante com a família grande? Sim. É verdade que ele criou uma lavadora de roupa especial para a senhora lavar as roupas, as fraldinhas das crianças? Exatamente. Está lá embaixo ainda no porão. Funciona ainda? Não, porque agora a gente já botou entulho dentro, né? Mas ela só fazia isso, assim. Mas já ajudava? Mas como que ajudava? Mas era um filho atrás do outro. Um não tinha um ano, daí já tinha o outro. Como é que a senhora definiria o seu Rubem, o seu parceiro de vida, o inventor, o homem? Que palavras a senhora usaria para definir essa pessoa? Muito especial. Todas as qualidades. Sempre tem, né? Queridos. A partir de hoje, você vai ver uma série especial do quadro Educação com alguns colégios daqui de Cachoeira do Sul engajados nas Olimpíadas 2016. O Momento Olímpico serve de inspiração para projetos dentro da sala de aula. É com Denise Belladonna. Aqui na Escola Adventista, a professora Luciele aproveitou a ocasião das Olimpíadas para dar conteúdo ao lançamento de um livro com textos escritos pelos alunos do 2º ano. Antes dos textos, a gurizada pesquisou, disputou, brincou e experimentou situações que somente os atletas viverão lá nos Jogos Olímpicos. Vamos conhecer um pouco mais desse trabalho? Boa tarde. Boa tarde. Eu estou aqui com a professora Luciele e mais os alunos do 2º ano, que são os autores do texto do livro. Professora Luciele, como é que foram as atividades que antecederam a escrita dos textos? Bom, os alunos do 2º ano, eles se envolveram, né, nesse momento que o Brasil está vivendo, que são as Olimpíadas 2016. E nós pesquisamos, lemos sobre as modalidades que serão disputadas, nós brincamos, disputamos algumas delas, né, na nossa aula de educação física. E depois nós pesquisamos e lemos para ir para a escrita dos textos. Teve alguma situação diferente ou alcançaram algo que você nem contava ao preparar o projeto? O que mais me surpreendeu, né, nesse nosso trabalho foi que todos os alunos, eles participaram, eles se envolveram a sua família, né, a família junto com a escola, eles pesquisaram, trabalharam juntos. E não teve um só aluno que dissesse, prof, eu não sei escrever sobre essa modalidade, eu não quero escrever. Então, eles realmente se empenharam e entraram nesse clima, né, das Olimpíadas 2016. Então, nós temos aqui, né, o nosso livro que os nossos autores escreveram. Na Aventura das Olimpíadas 2016, Noite dos Autógrafos do 2º ano.
E aqui dentro, professora Denise, nós encontramos belíssimos textos que os alunos escreveram. Levantamento de peso. Quando assisto esse esporte pela TV, fico pensando em um dia participar e até ganhar uma medalha. Mas como eu ainda sou criança, só posso brincar e fazer de conta que sou um grande atleta. Eu adorei jogar handebol. Foi um dia muito divertido. Maratonas aquáticas. Eu nunca pratiquei nenhum esporte dentro d'água, mas tenho certeza que se eu fosse atleta, eu escolheria disputar uma medalha nas maratonas aquáticas. Tenho certeza que meu coração ficaria cheio de alegria. Mas a festa, a história não acabou nos textos, não. Essa turma ainda teve uma noite de autógrafos para apresentar à família o livro que escreveram. E eu não preciso nem dizer que rolou muita emoção e muita admiração. A professora Luciele está de parabéns pela iniciativa. E os pequenos autores, então, merecem um abraço e o incentivo de continuarem nessa carreira de escrever as suas ideias e pesquisar também para incrementá-las ainda mais. E semana que vem tem mais. Nós vamos para o Colégio Marista Roque. Você vai ver o que a criançada aprontou por lá. Gente, apesar das temperaturas mais amenas nesta semana, muita gente interrompe a prática de exercícios físicos quando a temperatura cai. O resultado? Quilinhos a mais e dores no corpo. Mas com cuidados especiais, dá para manter os exercícios e se programar para o Projeto Verão, com saúde, disposição e boa forma. E é justamente neste período do ano que nós, gaúchos, acabamos passando dos limites quando o assunto são os alimentos calóricos. Mas do meu lado está o treinador René Neller para falar que a gente precisa gastar toda essa caloria que a gente acaba ingerindo e passando aí dos limites, não é mesmo? Boa tarde. Boa tarde. Com certeza, no inverno, essa ingestão é maior, sim. Inclusive, ela tem fundamentos, né? Que é o quê? O nosso corpo, ele gasta mais energia no inverno ao natural. E isso faz o quê? Faz com que ele necessite uma quantidade de calorias a mais. Como é que a gente consegue isso? Na alimentação. Só que como essa comida gordurosa, normalmente ela vem com um sabor maior, a gente acaba dando um passinho a mais nisso aí, né? E acaba fugindo um pouco da dieta ou até da alimentação comum, da convencional que a gente estava vindo a se alimentar, né? E aí vem um problema. Depois do inverno vem aquele projeto verão, né? Que não deveria acabar no inverno. Na verdade, o projeto verão deveria ser contínuo e se não fosse contínuo, deveria começar no inverno, né? Até para conseguir manter o nosso corpo aquecido. Afinal de contas, a gente come bem mais para ter produção de energia, para manter nosso corpo quentinho. Com isso, a gente poderia associar os exercícios físicos tendo ainda mais calor. Com certeza, só ia beneficiar. Como, por exemplo, a gente consegue gastar bem mais calorias do que no verão. Por quê? Só com esse fato da gente já gastar ao natural. Sem fazer exercício a gente já gasta mais, com o exercício a gente gasta bem mais. Para quem quer, quem ficou interessado nessa queima de calorias, agora é o momento. Esse é o momento. Todo mundo fala que é o inverno que vai definir como é que a gente vai chegar no verão. Por quê? Porque a gente já aproveita esses benefícios que a gente tem a nosso favor do tempo frio e da necessidade de se aquecer. E utiliza isso com o exercício físico, os benefícios são dobrados, né? Então a gente pode ganhar mais massa muscular e emagrecer mais, usando já essa necessidade nossa de aquecer o nosso corpo por causa do frio. Algum exercício que é mais recomendado para essa época do ano? Não existe o exercício mais recomendado, existe aqueles cuidados que a gente deve ter no inverno, né? Como, por exemplo, não fazer exercício físico num local muito frio, cuidar o horário da prática, ter o cuidado com o ambiente que a gente está fazendo. Todos esses quesitos de cuidados são os principais. Hidratação também. No inverno, normalmente, o que acontece? A gente, por estar com o corpo mais frio e não transmitir tanto suor, não ter tanto suor, a gente acaba esquecendo de beber água. E aí o corpo está perdendo líquido, só que de outras formas. E a gente esquece de beber água no inverno. Isso é muito preocupante também.
Normalmente, todos os meus alunos aqui diminuem o índice de consumo de água no inverno. E eu tenho que lembrar, ó, tu não está bebendo água, o que houve que no treino de hoje tu não bebeu água? Né? Isso acontece seguidamente, é natural, que a gente baixe o consumo de água que não pode ser baixado, entendeu? E, por exemplo, a gente tem aqui no fundo o espaço da piscina, tem algumas pessoas fazendo exercício neste momento. É o ideal, por exemplo, uma água quentinha, uma água morninha? Com certeza. A gente tem que cuidar o quê? Primeiro é o tempo, né? Um atleta de natação, uma pessoa que precisa fazer hidroginástica, dos benefícios da hidroginástica, ou até, por exemplo, a fisioterapia aquática. Isso a gente precisa de uma água com determinadas temperaturas fixas, para alcançar os maiores benefícios que o meio líquido nos proporciona. Claro que para quem nada, por exemplo, vai nadar às 7 horas da manhã no inverno 0 graus, não dá para ir num rio, a gente tem que cuidar também da nossa saúde, né? E aí dos possíveis locais para a prática é a gente adaptar. Por exemplo, a pessoa que estava nadando no rio, começa a nadar numa piscina mais quente, a pessoa que estava correndo na praça também, nesse horário, 7 da manhã, começa a correr numa esteira, numa academia um pouquinho mais climatizada, né? Não custa nada a gente ter esses cuidados, sabendo das inúmeras doenças que no inverno nos traz também, né? Ter maior atenção ainda na hora de sair desse treino. Afinal de contas, como na rua a temperatura é ainda mais baixa, precisa estar sempre bem agasalhado. Com certeza. Não vai de calção, não começa o treino de calção. Já pensa em sujar 2 peças de roupa, uma calça e um calção embaixo. Porque tu começa o treino com a calça e com o tempo tu faz o aquecimento, um aquecimento muito bem feito. Esse é um principal cuidado do inverno, faça aquecimento. E com o tempo, com o corpo se aquecendo, aí você vai tirando as peças de roupa. Não começa, entendeu? Mais baixo. E nem também mantém a roupa mais aquecida, porque tem gente que tem esse mito aí que bastante roupa perde mais, nem sei, gordura, não sei. Vou suar mais, vou colocar bastante roupa. Isso aí também não existe, mas pensando na temperatura corporal, nem sentir frio, nem sentir calor, se sentir tranquilo para realizar a prática. No final, aí sim, a gente sabe que, por exemplo, treinou numa academia climatizada, vai sair da rua, pega essa roupa que tu já destinou para sujar, bota antes de entrar no carro, de sair na rua e pegar o carro. Por quê? Porque esse tempinho aí com o teu corpo úmido, do suor, que vai pegar a temperatura bem baixa, vai te trazer muitos malefícios, né? Vai te trazer doenças, todo mundo sabe que isso é ruim, né? E se fizer tudo isso, ainda vai poder comer aquela macarronada, aquela lasanha, toda aquela comida gostosa do inverno. Aí vem a parte boa também, né? Para quem pensa em manutenção, como gasta mais, pode comer mais também, tá liberado. Muito obrigada pelas informações. Eu é que agradeço. Isso aí, rumo ao Projeto Verão. O NT Sul desta quarta termina agora. Mais informações às 7 da noite no Jornal da Novo Tempo. E tem também a nossa página do Face. Curta a nossa página, facebook.com/TV Cachoeira. Uma ótima tarde para você. Tchau!